Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico e vamos, como sempre, aqui discutir um pouquinho os principais acontecimentos da cidade de São Paulo. Hoje com a gente o vereador Reis do PT e também o vereador Amaury Silva do PSC. Tudo bem, vereadores? Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. É um prazer. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando sua pergunta pelo telefone 3396-4944 ou ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, vamos lá, eu separei aqui para a gente começar o nosso programa, o nosso debate, a notícia que está aí nos principais jornais de hoje, que é a questão da decisão da Câmara dos Deputados, que decidiu que os municípios vão regulamentar os aplicativos de transporte, né? Em decisão a favor dos serviços de transporte, os deputados retiraram a exigência da placa vermelha. Deixa eu ler a notícia que está aqui no Agora São Paulo. A Câmara dos Deputados decidiu que aplicativos de transporte privado, como Uber, 99 e Cabify, serão regulamentados e fiscalizados pelas prefeituras. O texto segue para análise agora do presidente Michel Temer, que pode vetá-lo integralmente ou em partes. Os senadores haviam retirado do texto aprovado pelos deputados os seguintes pontos: a obrigação do uso de placa vermelha, a exigência de que os motoristas fossem proprietários dos carros, a possibilidade de regulamentação pelas prefeituras e a restrição da atuação apenas ao município em que o veículo está registrado. E a única emenda aí que foi derrubada foi essa primeira que eu citei, que inclusive em relação à retirada da regulamentação pelos municípios. Bom, senhores, quem gostaria de começar falando um pouquinho dessa questão? Os senhores concordam aí com essa decisão da Câmara dos Deputados? Meu entendimento que aqui em São Paulo, inclusive, já houve regulamentação e que realmente deva ficar na mão do município, né? A fiscalização, a regulamentação. Lembrando que aqui já existe, né? Aqui em São Paulo uma regulamentação. Se aprovar da forma que estava lá em Brasília, obviamente que tem uma cobrança muito forte dos taxistas, né? E os taxistas, eles são organizados, estão bastante mobilizados, né? E com esses aplicativos, realmente eles estão tendo um prejuízo muito grande. Isso aí é verdadeiro porque muita gente que acabou ficando desempregada, e eu conheço várias pessoas, né, que estão desempregadas, que arrumaram um carro aí e estão trabalhando aí com os aplicativos, né? Estão garantindo a sua sobrevivência, né? E obviamente que isso tira o mercado dos taxistas. Por um outro lado, eu vejo também os taxistas reclamando que tinha uma arrecadação, há um tempo atrás, e que após esses aplicativos caiu lá para cerca de 30%, né, do que, ou seja, um prejuízo de cerca de 70% em relação ao que eles arrecadavam antes dos aplicativos. É fato que o poder público tem que estar atento a tudo isso, acho que tem que limitar a quantidade de veículos também, né? E regulamentando, o município tem como arrecadar, porque essas pessoas estão usando a infraestrutura da cidade, elas ganham dinheiro com isso, e os aplicativos, seus gerentes, né, os seus proprietários ganham muito dinheiro com isso, é justo que devolva alguma coisa para a cidade continuar melhorando, né, o seu viário, melhorando as condições para a nossa população. Mas a prefeitura tem que estar atento a isso, que tem que tentar buscar um equilíbrio, tanto para os taxistas como para essas pessoas que estão migrando para esses aplicativos. Eu vou de encontro ao que o vereador Reis está dizendo e também entrando no detalhe também, né? A fiscalização é exigida tantas situações aos táxis. Acho que deve ser cobrada a mesma situação. A gente está com um monte de liminar aí em relação ao trabalho dentro do município, onde que se libera, né, a situação dos aplicativos. Então, acho que o município tem que ter atenção nisso daí, realmente tem que exigir, tem que ter a fiscalização, exigir, e a contribuição, com certeza. Se os taxistas contribuem, tem que ser da mesma medida que tem que ter isso daí. E realmente, como o vereador Reis falou, o desemprego hoje está levando diversas pessoas aí a estar indo para esse campo de trabalho, né? E nada mais justo que sejam aplicadas as mesmas normas, as mesmas leis em relação aos táxis.
E é justo que o município faça o seu papel, porque o transporte coletivo está na mão do município. Com certeza. Os táxis e assim por diante. Então, por que agora, por conta de determinados lobbies, isso vai mudar, né? Então, eu acho que o município fiscalizar, regulamentar, discutindo com as partes, né? Como aconteceu aqui, nós tivemos várias audiências, com certeza, inclusive com projetos de vereadores e o próprio executivo na época não conseguiu aprovar um projeto aqui, acabou fazendo por decreto, né? Mas está na mão do poder público municipal. Eu acho que o projeto, da forma que foi aprovado, ele atende o poder, né, de polícia que tem o município. Ainda sobre o assunto, o Estadão traz a seguinte notícia aqui, ó. Texto deixa desafios para prefeituras, dizem especialistas. A decisão do Congresso de atribuir aos municípios a tarefa de regulamentar e fiscalizar o transporte individual de passageiros coloca na mão das prefeituras o desafio de equilibrar interesses de profissionais e passageiros e enfrentar a pressão das categorias. Fui bem assertivo no que eu falei. Com a avaliação de especialistas da área. Ao mesmo tempo, diz aqui que a autonomia do município pode facilitar a adequação das regras à realidade local, né, e o impacto no trânsito ainda aí deverá ser avaliado. Com certeza. Isso daí é que o Reis disse, né? Ter o controle de quantidade aí que a gente tem que ter, né? É buscar um equilíbrio, né? Para também não prejudicar os taxistas, porque hoje os taxistas, como eles estão há muito tempo, né? E no passado eles tinham assim, praticamente um monopólio, né, do transporte individual de passageiro. Então, com a vinda dos aplicativos, com essa quantidade de veículos que tem hoje circulando na cidade, obviamente que reduziu bastante a arrecadação deles. Então, essas cooperativas, está todo mundo reclamando. Está todo mundo reclamando, mas a prefeitura tem que buscar um equilíbrio. Nós estamos num mundo liberal, o país nosso é liberal, as pessoas têm os seus direitos, né, de buscar os seus negócios, de ganhar dinheiro, de progredir, é direito de todos nós. Então, mesma coisa a questão dos bares, dos botecos. Então, o cara, não, eu tenho o meu boteco, você não pode ter o seu, eu tenho a minha banca, você não pode ter a sua. Então, é essa liberdade que nós temos de buscar os resultados para as nossas famílias, de ganhar dinheiro, de sobreviver. É a luta do dia a dia. Exatamente. Bom, desculpa, vereador, queria complementar. Não, é só complementar mesmo a regulamentação certinha dentro do município para citar em conjunto, como o vereador Reis falou, encontrar o equilíbrio dessas partes aí para estar se trabalhando. Tá certo. Uma outra notícia aqui de hoje, está no portal G1. Projeto de lei quer tirar caixas eletrônicos de lojas, mercados e terminais, além de restringir horários. É um projeto de lei que tramita aqui na Câmara Municipal. Projeto da vereadora Sandra Tadeu. Do DEM. Correto? Do DEM. São cerca de 2.500 caixas eletrônicos em mais de 1.000 estabelecimentos aqui na capital. Aí, pelo texto, fica proibido instalar caixas em terminais de ônibus, hipermercados, supermercados, postos de combustíveis, lojas de conveniência, entre outros. A gente lembra que a gente teve aí um pico de assaltos, explosões a esses caixas eletrônicos aí no ano de 2011, que vem caindo aí no decorrer dos anos. Mas a gente tem essa lei aí, esse projeto de lei da vereadora Sandra Tadeu, que inclusive foi retirado de pauta. Acho que ela vai apresentar algum substitutivo em relação vai apresentar algum substitutivo, né? E provavelmente vai vir aí para discussões e aprimoramento melhor, né? Mas nós temos que realmente, acho que vai caber grande discussão, porque acho que a gente tem que ter vamos dizer, fornecer mais segurança para a população nessa situação. Não é, de repente, você ter que ficar preso dentro da tua casa porque existe um ladrão lá fora. Nós temos que ter, o Estado tem que ter condições de dar essa segurança para o cidadão, né? E é um serviço, né? O caixa eletrônico facilita muito a vida de diversas pessoas, né? Olha que informação interessante que a gente tem aqui, vereador. Mais de 55% das transações acontecem fora do horário comercial de bancos, né? Um serviço aí, portanto, de conveniência, de bastante utilidade, né, para as pessoas. A maioria das vezes as pessoas vai abastecer o carro, aproveita, vai retirar um dinheiro, está no terminal de ônibus. Então, são coisas aí que acho que cabe uma boa discussão aí, né, e trazer os elementos aí
necessárias para a gente estar formulando alguma coisa em relação a tudo isso. Mas cabe salientar aí a segurança, né? Que é um município, estado aí que deve dar essa segurança aí para a utilização, né? Não a gente retirar todos os recursos porque está acontecendo as explosões. Inclusive, acho que até outra notícia, né? Ontem nós tivemos aí em Campinas aí, né? Essa é isso que eu ia falar agora, a notícia aqui de 7 homens armados né? Que suspeitos aí de explodir um caixa de caixas eletrônicos foram mortos aí pela polícia num confronto ali na região de Campinas. Vereador Reis. Não, eu acredito, a vereadora Sandra Tadeu é uma vereadora que tem assim, uma produção de projetos importantíssimos para a cidade de São Paulo e, obviamente, que a preocupação dela e a preocupação de todos nós é a questão da segurança, né? E que deva ser, inclusive, a preocupação dos governantes, né? Nós estamos aí com a intervenção no Rio de Janeiro por conta da ineficiência do governo, né? Por que houve a intervenção? Porque o governo não estava dando as respostas necessárias àquela população, né? E aqui em São Paulo não é muito diferente. Eu até acho que o governo de São Paulo também peca muito com a segurança pública, né? Até os helicópteros da Polícia Civil estão sendo colocados à venda, né? O senhor acompanhou a reportagem? Acompanha a reportagem do G1. Vocês também fizeram? Não sei se a gente chegou a fazer, mas eu vi essa reportagem também, o hangar ali, no Campo de Marte. A Polícia Civil no Campo de Marte. O grupamento de elite da Polícia Civil, o GER, o Garra, eles saíram daquele prédio da Praça Alfredo e foram deslocados para lá numa situação precária. Inclusive, eu quero fazer uma visita lá para, em loco, conhecer as condições estruturais daquele prédio, né? Que eles acabaram indo para lá. E a gente percebe o descaso do governo, esse governo que está aí há mais de 24 anos praticamente, desde 94, estão governando o estado de São Paulo, e não dá para culpar o governo anterior, né? Porque eles gostam muito de culpar o governo anterior. A segurança está ruim porque eu herdei isso, aquilo, aquilo outro. Então, eles estão herdando deles mesmos o fracasso, a ineficiência, a incompetência. E os policiais são as maiores vítimas, a população é vítima. A população tem sofrido muito, mas os policiais que têm o seu papel constitucional de garantir a segurança da população têm sofrido muito. E essas condições de trabalho aí acabam afetando no resultado aí final de segurança da população. Desmantelamento. Né? O que aconteceu em São Paulo é o desmantelamento da segurança pública. Aquilo que está sendo identificado no Rio de Janeiro, eles estão identificando em todos os estados, que os governos eles não fazem a lição de casa, é um faz de conta. É um faz de conta. Então, a Polícia Civil aí não tem delegados, não tem escrivães, não tem investigadores. Como que vai investigar e colocar os autores de crimes para pagar, para que sejam punidos, se a polícia não está estruturada para isso? Se ela não tem a quantidade de servidores para poder prover. A própria Polícia Militar também, a situação dela não é muito distante disso. Nós temos aí um número aí de hoje, acredito que cerca de 20 mil vagas que deveriam ter sido providas na Polícia Militar. Porque se a gente for fazer uma conta, eu presidi a Comissão de Segurança e teve aqui o comandante do CPA, agora é CPC, Comando de Policiamento da Capital. Antes era CPM, Comando do Policiamento Metropolitano. Agora mudaram as siglas, vão mudando a sigla e criar esse CPC. Aí eu convidei ele para vir à Comissão de Segurança explicar como que está o efetivo, a quantidade de viaturas. Aí ele falou, nós temos na capital 20 mil homens. Se a gente comparar uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre o Rio de Janeiro, a situação nossa é um pouco pior do que o Rio de Janeiro. Em quantidade de policiais. Porque, olha, a capital de São Paulo, que tem 12 milhões de almas, 12 milhões de habitantes, tem 20 mil homens. Lá eles têm uma escala que o cara começou a detalhar, olha, nós temos 46 mil homens no estado, a polícia. Agora tem tantos mil em funções administrativas, tem tantos mil de férias, tem tantos mil de convalescência. Ele foi fazendo a continha, sobrou 6 mil homens de serviço.
Muita Porque diferença. tem a escala de folga. Então eu tenho 20 mil homens, mas se a escala é 12 por 36, Você está com 10. hoje eu tenho 10. Aliás, Você você tem entendeu? que colocar ainda que tem um período noturno. Tem um período noturno. Então são 4 Você escalas. entendeu? Se eu dividir por 3, vou dividir por 3, vou dividir por 4. Por 4. Vou dividir por 4. Vou dar um peso maior durante o dia, então eu vou pegar 16 mil. Vou pegar 16 mil e jogar para os 2 dias. 8 e 8. E vou pegar sobram 4 mil. Vou jogar 2 e 2 à noite. Então, nesse momento, em tese eu ainda estou colocando lá em cima, eu teria 8 mil policiais. Agora, se eu pegar que tem policiais que estão de folga, tem policiais que estão de férias, policiais que estão de férias, estão de folga, estão de convalescência, estão de licença, estão afastados, isso já vai cair pela metade. Quer dizer, eu não tenho 8, eu devo ter 5, 4, para fazer o patrulhamento da cidade de São Paulo, com 12 milhões de almas. Então a situação nossa não é diferente do Rio de Janeiro. Então a questão, voltando aqui, só falei isso para mostrar a nossa realidade. Aí o crime começa a detonar as caixas eletrônicas, né? Eu acho que o que aconteceu em São Paulo, quando começaram a destruir as caixas eletrônicas até agora, que os próprios estabelecimentos que viram que não tinha condições de manter uma caixa eletrônica, eles mesmos tiraram. Exatamente. Eu conheço equipamentos lá no Valo Velho, por exemplo, que tinha um mercadinho, tinha uma caixa eletrônica. Até porque acaba afastando as pessoas também. Isso. Tinha uma caixa eletrônica, aí foram lá, dinamitaram, arrebentaram o estabelecimento dele, hoje não tem mais. E os outros que tinham acabaram também pedindo para tirar. Não queria correr o risco de... Para não correr o risco. Posto de gasolina que eu conheço também que tinha, e de tantos caras ir lá e roubar a caixa eletrônica, eles tiraram. Então, os próprios estabelecimentos foram vendo que não tinha condições de manter aquele equipamento e eles mesmos pediram para tirar. Então, o projeto, que pese o projeto, a vereadora parece que está estudando melhor, mas eu entendo que não há necessidade de lei para isso. Porque a própria sociedade, ela vai se organizando, ela vai dando resposta. Agora, a caixa eletrônica é de suma importância para a população, porque à noite, outro dia mesmo eu sei de ir à caixa eletrônica, eu não vou em banco, esses bancos são perigosíssimos. Bancos, você entrar num caixa eletrônico para retirar dinheiro à noite, você está falando assim, me roube, me assalte. Exatamente. Você entendeu? Então, bancos, você imagina bancos na Washington Luiz. E os bancos funcionam até às 22 horas, normalmente alguns até antes, né? Mas você imagina à noite, ali naquela avenida Vicente Hall, que tem o Banco do Brasil, tem o Santander. Você imagina você entrar ali à noite, para ir ao caixa, você está pedindo para ser roubado. Então, eu acredito que ter os caixas eletrônicos em supermercados como Extra, não estou fazendo propaganda do Extra, mas como Extra, como Carrefour, o Açaí, locais que têm movimentação de pessoas. Nós tivemos, eu acho que se eu não me engano, na semana passada, ou essa semana, também um assalto à caixa aí dentro do Hospital das Clínicas, né? Novamente, né? Lá já teve 2 assaltos. Mas aonde tem movimentações de pessoas, não vamos dizer que não vai acontecer. Porque mas a probabilidade exatamente. Uhum. E você está vendo que tem gente ali. Agora, imagine você ali na Avenida Santo Amaro, por exemplo, à noite, 9 horas da noite, você entrar para retirar um dinheiro. Tem alguém atrás do poste observando o seu movimento. Né? Deixa eu ler aqui. É um perigo. Então, o que eu acho? Eu acho que a vereadora vai analisar melhor isso aí e a própria população, os próprios donos de estabelecimento, eles vão se corrigindo, eles vão vendo que em certos locais realmente não tem condição de ter o caixa eletrônico. Só para citar aqui, em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o número de ataques e tentativas de roubo a caixas eletrônicos caiu 16% no estado em 2017, se comparado com 2016. Na capital, também foi registrada uma queda. Em 2017 foram 6 ocorrências e em 2016 foram 16 casos. Em janeiro deste ano, foram 3 registros de tentativa de roubo a caixas eletrônicos. Bom, enfim, é isso. Vamos passar para a nossa próxima pauta aqui. Jornal
Agora São Paulo, alunos recebem uniforme grande sem chance de troca. A Secretaria Municipal da Educação distribuiu uniformes com problemas para alunos das EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil. Numeração diferente da pedida ou roupa para adolescentes entregues a crianças de 4 anos são alguns exemplos, segundo as famílias, que não conseguem fazer a troca nas escolas. Ao procurar os colégios, mães e pais afirmam que foram orientados a tentar trocar entre si as roupas. Nos outros anos, as escolas se encarregavam disso. Neste ano, a Prefeitura disse que distribuiu 647 mil kits. E aí, vereador, é um problema que se repete, né? É um problema que há muitos anos vem se repetindo e, ao que me parece, a Prefeitura, a sua gestão não tem tido a capacidade para dar resposta para isso. Não é só desse governo, do governo anterior, nos outros governos anteriores, vários governos que nós, ao começo do ano, eles atrasam a entrega, quando entrega com um número bem maior, ou seja, é aquilo que a Constituição diz que a administração pública tem que ter, um dos princípios, que é o princípio da eficiência, que os gestores não atentam para isso, né? E a população acaba tendo um prejuízo, né? As crianças, os pais, acabam tendo um prejuízo, porque aí perdem tempo para ir lá na escola, tentar trocar. Nesse caso, não estão nem conseguindo fazer essa troca. Não conseguem trocar, né? Ou seja, não sei como que pode, inclusive o vereador Toninho Véspoli entrou com a representação do Ministério Público, o Ministério Público está apurando, mas fica muito nesse ambiente do disse-me-disse, estamos apurando, instauramos um inquérito aí para apurar olha, mas não resolve. O ano que vem de novo vai acontecer isso. No outro ano de novo vai acontecer isso. Eu não sei como que tem que fazer para que essas pessoas, esses administradores, né, você tem que dar um curso para eles, porque realmente eles não estão aptos, ou se teriam que desligar e trocar. Porque se eu sou o prefeito e o cara erra, no outro dia eu troco. Eu não tenho esse negócio do cara ficar enrolando, não. Vai ter que fazer a coisa certa. Nós precisamos exigir a coisa certa. Então, os operadores da máquina pública, né? Secretários, porque tem um exército de gente. Você vai na secretaria, aí você tem secretário, secretária adjunto, chefe de gabinete, supervisor geral não sei das quantas, supervisor não sei do que, das 12, das 14, das 13, um exército de gente e não consegue fazer as coisas. E a distribuição de uniformes já no ano passado aí virou, já durante a gestão do prefeito João Dória, virou alvo de um inquérito, inclusive do Ministério Público Estadual, vereador. Então, eu vejo o seguinte, existe a situação de licitação, essas empresas, será que elas estão cumprindo realmente o que é acordado nessas licitações de entregar o número certo, o tamanho certo, vamos dizer, o que é sido pedido do contrato. Então, aí tem que ter a fiscalização, porque eu tiro como exemplo até, às vezes, vou voltar aqui, como guarda civil que sou, muitas vezes, em questão de uniforme nossos, que era para ser distribuído para nós, vinha uma peça de uma cor, outra peça de outra cor, ou às vezes já o contrato com outra empresa, o tamanho diferente. Então, tem que existir essa fiscalização, que nem os gestores têm que ter o pedido, chegou o pedido, você tem que conferir, é que nem nós. Você faz o pedido, você vai comprar alguma coisa, você fez um pedido, chegou na tua casa, você não vai conferir aquele pedido se veio de acordo com a sua necessidade, o que é. E realmente, se não, tem que se devolver e tomar as providências cabíveis com essas empresas. Enquanto isso, as crianças estão lá sem uniforme. Exatamente. Os pais vai na secretaria, vai na escola, volta, perdendo tempo. Os pais perdendo tempo, a criança sem uniforme, porque o gestor é ineficiente. O gestor escolhido está no lugar errado. Ele não serve para o cargo. Porque eu me lembro de prefeitos anteriores, que eu conheci, que não deixava certas coisas acontecer. Mas hoje virou um faz de conta. Puxa, errou tudo bem. Que nem o caso aí que a CBN apurou, dos funcionários de confiança, os assessores de alta plumagem, em pleno período de trabalho,
viajando para Miami, para Orlando, lá em Disney, na Croácia. E o gestor não está vendo isso? O chefe, o secretário, o prefeito, eles estão lá fazendo o quê? O quê? Que o funcionário faz o que quer? Não é funcionário concursado, não. Não é funcionário que prestou concurso e passou. Os cabideiros lá que quando chega o governante ao poder, nomeia um monte de gente lá para cuidar das coisas. E, mas a gente trabalha demais, nós estamos trabalhando demais, aí eu estou compensando, não tem banco de horas, então faz uma lei criando um banco de horas. Exato. Senão é ilegal isso. Não, mas eu justifiquei a falta, eu tive a falta abandonada. Não, mas a administração pública está tendo um prejuízo, porque aquele funcionário não está ali para trabalhar, para cumprir o seu papel. A administração pública, né, o senhor falou, tem que cumprir a legislação. Claro. A lei. Ela tem que não é a minha vontade. Tá certo. A Secretaria Municipal da Educação, né, afirmou que sempre que necessário é possível solicitar a troca do kit de uniforme na escola do aluno ou na Diretoria Regional de Educação. Segundo a Secretaria, o tamanho de cada item é informado pelos responsáveis do aluno e cadastrado no sistema da unidade. A Prefeitura disse que oferece gratuitamente esse kit de uniforme para todos os alunos, já a partir da pré-escola, e não se pronunciou sobre os casos citados aí por essa reportagem. O que nós temos que entender com isso, que a Prefeitura ela dá essa resposta para a população, né? Não, porque você pode trocar, né? Olha, se fosse um caso isolado, tudo bem, um erro, uma pessoa, mas todos reclamando, todos que receberam reclamando, tá uma falha, tem falha na gestão, para ter ação, inclusive, no Ministério Público, né? Depois, porque oferece gratuitamente, não tem nada grátis, o povo está pagando, não está se dando nada para ninguém, não está dando uniforme não, o povo paga imposto, prefeito, secretário de Educação, o seu salário é pago com dinheiro do contribuinte, Vossa Excelência não está dando nada para ninguém, o uniforme é pago com dinheiro do povo. Então, o povo está pagando o uniforme. Então, entregue um uniforme de qualidade. Atente para a qualidade, atente para a eficiência. Ou então, entregue o cargo. Se não tem competência, entregue o cargo. Deixe para quem tem a competência. Bom, vamos passar por uma outra notícia de hoje aqui, que diz o seguinte, que em 6 meses de fiscalização, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, multou 1.319 motoristas que não respeitaram as vagas de idosos e deficientes em locais privados, como, por exemplo, shoppings e supermercados. Essas vagas em estacionamentos particulares passaram a ser fiscalizadas no dia 1º de setembro. A maior parte dos motoristas multados, aí 1.192, não respeitaram as vagas de idosos e os restantes pararam aí indevidamente em vagas para as pessoas com deficiência. O motorista que desrespeita aí essas vagas especiais está sujeito a uma multa de R$ 293, 7 pontos na carteira e o guinchamento do veículo. E a CET, lembrando que a CET recebe essas denúncias pelo telefone 1188. Telefone 1188. Como vocês avaliam um número alto de aplicação de multas aí? O que a gente pode analisar até agora? 1.319. 1.300, não é alto, pelo tamanho da cidade. E, infelizmente, a educação, né? A educação. Pelo tamanho da cidade não é alto, né? Porque... não pode nem se colocar aí que é, vamos dizer, como a fábrica de multa, porque... infelizmente, a gente tem muito aí disso daí dentro da cidade de São Paulo. Que nem antigamente, quando que foi mesmo? 1º de setembro. 1º de setembro, quando começou. Antes, paravam, se uma pessoa do estabelecimento fosse lá, a pessoa virava, multa aí, você pode multar, multa aí. Agora tem o CT, é chamado, o CT toma providência. Infelizmente, eu mesmo já presenciei diversas vezes, quando você está em supermercados, shoppings, você verifica porque as vagas de acesso, né, deficiente e idoso está sempre próximo a elevador, está sempre próximo a um acesso mais fácil que é o correto. Claro. Né? E as pessoas param ali para a facilidade da vida deles, mas só que acho que tem que se cumprir, né, a legislação de trânsito. Não. E lembrando, né, ainda, né, vaga de idoso, um dia vai ser idoso, né? Claro. Eu já virei para outro e vai ter a necessidade da mesma situação. Lá. Então acho que a gente nós temos que respeitar com certeza essa situação. Viu, vereador, eu já estou quase chegando lá. Logo ainda, né? Vou requerer o meu cartão. Mas eu acho que indústria de multa existe sim em São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades que mais deve produzir multa no Brasil, né? E tem multas porque as pessoas também não respeitam
a legislação, né, não respeitam. Então, obviamente, são penalizadas, são multadas, né? Tem multa, tem amarelinho, marronzinho, com aquela... Antigamente ficava a GCM multando, né? Em cima da ponte, que o povo reclamava muito. Agora fica a GCM e os marronzinhos. Os marronzinhos com a pistola e a GCM, dando cobertura para eles. Porque também, quando ficava só os marronzinhos, eles eram vítimas, né? Passava um motoqueiro lá, pegava o capacete, batia no marronzinho, eram agredidos, né? Então, obviamente que ficou o GCM, várias pontes que eu passo eu vejo, né? Com os marronzinhos multando os motociclistas, multa todo mundo, multa. Os radares continuam, não é verdade que... Acabaram com aqueles radares móveis, esses eu realmente não os identifico mais nas ruas de São Paulo. Os radares móveis, que um dia estava num lugar, outro dia estava no outro, mas a quantidade de radares em São Paulo é demais. Então, existe sim uma indústria da multa. Agora, essas multas em estacionamentos de shoppings, supermercados, não pode-se dizer que é uma indústria, né? Especificamente essas, né? Multa porque a pessoa vai lá e estaciona no local errado. Ela tem que reconhecer. Se ela chegou lá, tem uma placa lá que é para idoso, que é para deficiente, não é para estacionar ali, né? Então, ela tá assumindo o risco. Quando ela estaciona lá, ela está pedindo o seguinte: olha, eu estou correndo o risco, possa ser que eu seja multado ou não. Mas a CET fazendo o seu papel fiscalizatório, identificando isso ou sendo chamado, vai acabar multando, mas e com louvor, porque temos que respeitar e temos que estimular que se respeite a legislação. E, obviamente, respeite os deficientes, respeite os idosos. Né? Claro. E lembrando aí que para usar essas vagas reservadas, aí, tanto os deficientes quanto os idosos, eles têm que ter aí esse cartão, um cartão especial que é emitido aí pelo DSV. Ainda nessa questão de multas, a gente tem aqui a notícia no Agora São Paulo que multas por celular ao volante crescem. Isso é um problema. Manusear o celular enquanto dirige levou o motorista a tomar mais multas em novembro do ano passado na comparação com o mesmo mês de 2016. Os números divulgados pelo painel Mobilidade Segura da Prefeitura de São Paulo mostram que houve um aumento de 12,5% nos casos, na contramão dos dados gerais sobre infrações na capital. Um problema. Celular virou um vício, né? Você anda na rua, você entra dentro de um coletivo. Faça o teste. Vai aqui na Praça da Bandeira e entre dentro de um coletivo. Tá todo mundo lá teclando. Exatamente. No ponto do ônibus. Por que os caras roubam muitos celulares no ponto de ônibus? Tá todo mundo lá teclando. Aí o motociclista lá, o cara que quer furtar, quer roubar o celular, passa, me dá o celular, toma, leva embora. Percebe? Então é um vício, é uma coisa incrível. No metrô, você entra dentro do vagão do metrô, tá todo mundo teclando. Então, temos que encontrar meios inteligentes de fazer com que, quando a pessoa estiver ao volante do carro, deixe o celular de lado. Olha só, houve um aumento entre aqueles motoristas flagrados segurando o celular, passando de 8.513 para 10.645. E a principal mudança aí que se dá entre aqueles que anteriormente falavam ao telefone enquanto em relação àqueles que anteriormente falavam enquanto dirigiam. Hoje não, realmente como o vereador falou, teclando. As pessoas ficam teclando. Eles estão teclando. E no trânsito, normalmente, você vê, você está dentro do carro, daqui a pouco você para, está ali. E pessoas que, vamos dizer, para, olha, começa a teclar e fica ali. Aí o trânsito anda, a pessoa está lá parada. Aí você buzina e tal, sai. Aí do risco, né? Que se corre, e o risco que se corre, que a hora que está o volante, está ali teclando, a hora que não percebe, acaba... Então, acho perigoso, que a consciência, porque todos têm. Hoje todos sabem. Se falar ao telefone, tiver com o telefone na mão, utilizando o telefone dirigindo, acho que até para uma criança hoje sabe que não pode dentro de um veículo estar dirigindo. Então, não as tem crianças às vezes corrigem os pais, né? Pai, você está no volante. Exatamente, né? Exatamente. E é um exemplo. Tem esses carros, os carros mais modernos, que as pessoas conectam o celular, né?
Mesmo assim, ainda não está funcionando, porque... De qualquer jeito acaba tirando a distração. Não, e você recebeu um telefonema ali, você vai atender. De repente, aquele telefonema não é para ser público, você está com o carro lá com 2, 3 pessoas. Então, ele acaba desconectando, né, para poder atender. Então, eu não sei, eu acho que as empresas aí, que eu acho que a indústria automobilística, ela está muito empenhada em buscar resposta para essas questões, para não acontecer essa quantidade de multas, né? É muita gente. Aí foram os que foram pegos e os que não foram. Né? Aí você pode sair na rua. Nós rodamos aí direto aí na rua e vemos todos os dias aí, você vê. E a CT, a guarda, ó, CT, guarda, PM, que são os multadores. Eles não têm dó. Os motoristas que estão me ouvindo, pois não reclama aqui. Perdeu os pontos na carteira, vai ter que fazer a escolinha, um cursinho para tirar outra carteira. Não há dó. Se eles pegarem, multa. Se eles pegarem, não tem dó. Aliás, até parece que eu vi gente do SP Trans também multando, né? Parece que... Não, São Paulo Transporte, eles multam... Está multando também. Não, eles multam o corredor de ônibus. Corredor de ônibus... Então, os motoristas que invadem os corredores de ônibus e ficam usando o celular, o SP Trans também não tem dó. É caneta, é PM. E lembrando aí que... Guarda Civil Metropolitana, marronzinho, SP Trans, eles não têm dó. Caneta. Desde novembro aí de 2016, usar aí o celular ao volante passou de infração média para gravíssima, né? Subindo de 4 para 7 pontos na carteira. A multa também aumentou. R$293. De 85 para R$293, exatamente, R$293,47. E mesmo assim a gente vê aí os números, quer dizer, não parece que, apesar da multa alta... as pessoas correm o risco, né? É o que eu falei. Só que eu acredito que a hora que levam, aí reclamam, mas infelizmente estão correndo o risco. Ao se falar ao telefone, corre o risco também de provocar um acidente com outra pessoa que não tem nada a ver. A situação dela, com a imprudência dela. Então, isso daí a gente tem que ter. As indústrias automobilísticas colocar um sinal sonoro quando o cara pegar o celular e começar a tocar. Como o caso do cinto de segurança. Cinto de segurança. Aquilo ali enche, né? Você não colocou o cinto, ele fica blém, blém, blém. Então tem que botar algum equipamento ali que faça uma leitura. Um item de segurança. Interessante isso aí, né? Que se você pegou o celular, vai tocar. E vai acender uma luz lá atrás no carro, me multe. Aí ele deixa de usar. Bom, vereadores, a gente já está chegando no final do programa. Uma consideração final. Aproveito para passar o contato já. Vou começar pelo vereador Amaury Silva, por gentileza. Felipe, eu quero só agradecer a todos, vereador Reis, e estamos à disposição. Estaremos aí acredito que amanhã, daqui a pouco já volta o Gilberto aí a assumir a cadeira, né? Nós estamos aí como suplente, né? Durante esse tempo aí, agradeço a todos aí, principalmente aqui dentro da Câmara, os funcionários, vereadores que tiveram uma recepção aí excepcional com a gente e estamos à disposição. E a partir daí estamos aqui no policiamento ainda aí na Guarda Civil, né? E esperando novamente aí, de repente, quem sabe, alguém se afaste e a gente volta aqui para estar aqui com vocês. E muito obrigado pela oportunidade de vocês, da gente estar debatendo, estar discutindo aqui no clipe com vocês. Tá certo, bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela participação também. Vereador Reis. Agradecer aqui a oportunidade, vereador Amaury, nosso âncora Felipe. Eu quero dizer para você, Felipe, eu estive ontem na Rua Itália, 414, lá onde mora o nosso digníssimo prefeito da cidade de São Paulo, João Agripino Doria Júnior, e eu fui ver o padrão lá. Eu só quero te dizer isso porque eu estou circulando na cidade com vista à zeladoria, a cidade linda, a tão chamada cidade linda. Fui a Aricanduva, 2 metros de altura, nas praças estão o mato. Lá em São Mateus a mesma coisa, pontos viciados para todo lado, entulho, lixo, tomou conta da cidade. Bom, não é só a Zona Leste, a Zona Oeste, Pirituba, a Praça José Candro, inclusive, obrigado pela reportagem que a TV Câmara fez, foi importantíssima aquela reportagem, para a população ver como que está a zeladoria de nossa cidade, né?
E eu fui lá para ver se lá também o mato estava alto, se tinha entulho, se tinha lixo, né? E lá é primeiro mundo. Está linda aquela Praça Cláudia Abramo, coisa de primeiro mundo, grama cortadinha, 2 viaturas da Guarda Civil Metropolitana cuidando da casa do prefeito. Então esse é o padrão que nós queremos que o prefeito implemente na cidade de São Paulo. Padrão Rua Itália 414 para toda a cidade de São Paulo. Certo, tá feito. Praças arrumadas, lixo coletado, sem pontos viciados, ruas iluminadas e guarda cuidando das casas das pessoas. Tá certo, tá feito o pedido aí do vereador. Muito obrigado. Reis, então. E exigimos para a cidade de São Paulo, padrão Rua Itália. Tá certo. Obrigado também. Obrigado, vereadores. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.